Bom dia, paz, irmãos. Isaías capítulo 40, a partir do verso 28. Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Que palavra maravilhosa, né? Isaías capítulo 40. Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Portanto, você que nos ouve nesta manhã, né, que ouve esta mensagem, mesmo que seja em outro momento, né, e que talvez se sinta muito cansado, muito sem forças, desanimado e entristecido até pelas situações da vida, gostaria muito que você ouvisse com atenção esta mensagem, refletisse sobre ela, assim como eu refleti também. Como é importante a gente fazer certas reflexões a partir da palavra do Senhor para encontrar ou reencontrar um norte, né? Encontrar ou reencontrar uma motivação, não é? Encontrar ou reencontrar um propósito, enfim, continuar a caminhada. Irmãos, nós vivemos um tempo em que os homens tentam muitas vezes colocar limites, impor limites à nossa vida. Isso quando muitas vezes nós mesmos não impomos limites à nossa própria vida ou aceitamos os limites que outros impõem sobre a nossa vida. A gente vive um tempo assim em que as pessoas acreditam que podem determinar até onde você vai, como você vai, se você pode ir, se você não pode ir, se você tem condição, se você não tem condição, se você já passou ou se você ainda tem condição de dar algum fruto ou não. As pessoas acham que elas é que podem determinar isso. E às vezes até a gente mesmo acha isso, né? Que nós podemos colocar limites na nossa vida, limites que não têm nada, absolutamente nada a ver com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Mas a gente vive, a gente aceita e assim a vida vai passando. E a gente vai deixando de desfrutar de Deus, desfrutar da vida, desfrutar dos propósitos de Deus para a nossa vida. É certo que tudo tem o seu tempo, né? A gente precisa entender isso, tudo tem o seu tempo. Inclusive entender que frutos colhidos fora do tempo, os frutos que são colhidos fora do tempo, tanto antes do tempo quanto depois do tempo, não serão saboreados da mesma forma, não terão o mesmo sabor, né? Tanto antes quanto depois, há o tempo certo de colher o fruto. E a gente precisa entender isso e procurar fazê-lo no momento certo. Se colhemos antes ou se colhemos depois, não vamos desfrutar do verdadeiro sabor deste fruto, valor deste fruto, né? Então, como eu disse agora há pouco, a gente vive um tempo em que muitas vezes os homens querem impor limites à vida dos outros. Um deles, o que eu acho muito cruel, é essa supervalorização do jovem, da juventude, da beleza da juventude. E como eu já disse, beleza da juventude, que a juventude é algo extremamente belo. Os jovens têm sim o seu valor e muito valor, né? Ninguém pode negar isso. Os jovens têm seu valor. O que não pode é valorizar o jovem em detrimento dos maduros. O que não podemos aceitar como natural, é que valorizem o jovem e desvalorizem os maduros. Que entendam que o jovem tem valor, acreditando que talvez aquele que está maduro já não tem mais valor. Isso a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar essa imposição do mundo. Como se nós tivéssemos uma data de validade. Agora que já está mais maduro, você não tem mais valor, você não tem mais validade. Seu tempo está acabando, então você já não produz mais nada, não precisa nem sonhar mais. Errado, engano.
Nós podemos sonhar, sim. Nós temos muito que render, sim, porque nós confiamos num Deus que renova as nossas forças. Até os jovens tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor vão alto como águia, feito águia. Portanto, meu irmão, não aceite essa crueldade do mundo de impor essa ideia de que só o que é jovem tem valor. De só o que é feito pelo jovem tem valor. Que a beleza está só na juventude. Não, existe uma beleza maravilhosa na maturidade, no amadurecimento, na experiência. Portanto, há coisas que a juventude ainda não conhece. Há coisas que nós, os maduros, não desfrutamos mais, mas já desfrutamos um dia. Mas nós temos muito o que oferecer, muito o que viver, muito o que realizar. Deus está fortalecendo o cansado, dando grande vigor ao que está sem forças. Você confia nisso? Então pronto. Então deixe de lado o desânimo, deixe de lado essa ideia que o mundo tenta impor de que você já não pode mais, que você já não tem direito de sonhar, de fazer projetos, de ter sonhos, que você não tem valor. Você tem valor sim, meu irmão. Até os jovens eles se cansam e ficam exaustos, os moços também tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor, tanto jovens quanto maduros, esses renovam as suas forças e voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Percebe que tem muito menos a ver com a gente ou com a nossa idade e muito a ver, tudo a ver com Deus, com confiar em Deus, esperar em Deus, entregar a Deus a nossa vida, entregar a Deus os nossos sonhos, os nossos projetos. Às vezes você está entregando a homens o seu futuro. Você está entregando a outras pessoas o que você deve entregar a Deus. Você está esperando de homens o que você deve esperar de Deus. Você está depositando em homens a confiança que você tem que depositar em Deus. Porque quando você confia, quando você espera, além de renovar as suas forças, além de lhe fortalecer, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Às vezes diferente do seu tempo, diferente do jeito, do modo que você espera, mas Ele vai fazer acontecer. Então é sobre Deus, é tudo sobre Deus. Não tem a ver com a sua idade, não tem a ver com a expectativa que os outros têm em relação a você, não tem a ver com os limites que eles tentam colocar na sua vida, tem a ver com a confiança em Deus, com a esperança em Deus. Talvez você já caminhou muito, já chegou a uma certa idade e hoje acredita que já não tem mais o que fazer. Será que não tem mesmo? Será que Deus já colocou esse limite para a sua vida? Ou é um limite que você está colocando? Ou está aceitando que outros coloquem? Pense nisso. Tem muita lenha para queimar ainda, meu irmão. Se for da vontade de Deus, tem muita coisa para fazer ainda. Não desacredite de si mesmo. Não desacredite do que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Tenha fé, confie no Senhor. Ponto final, quem coloca é Ele, e não o homem, muito menos você. Amém? Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Seja uma bênção na vida de outros. Seja bênção na vida de outros maduros como você. Seja bênção na vida de outros jovens, de pessoas jovens. Seja uma bênção. Amém? Não se desanime, porque disseram que chegou ao ponto em que você já não produz mais nada, em que não esperam mais nada. Ah, você é antigo, você não entende. Mas eu aprendo, eu ainda aprendo. Você aprende? Então pronto. Percebe que muitos dos limites que nós vivemos é porque nós simplesmente aceitamos sem questionar, né? Aliás, quanto mais maduro, mais capacidade de questionar a gente tem, né? Portanto, meu irmão, continue confiando no Senhor. Ele renovará as suas forças, renovará a sua mente, fortalecerá o seu corpo e você vai fazer ainda algo maravilhoso para a glória de Deus. Algo que outras pessoas não esperam, o problema é deles. Coisas que talvez nem você mesmo esperava fazer, mas é Deus quem nos capacita. É Deus quem nos chama para agir. É Deus quem nos chama para viver pela fé e não pelo que vemos, não pelo que ouvimos.
das outras pessoas, mas sim pelo que cremos, amém? Pelo que confiamos, em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, nós te agradecemos por este dia. Cada manhã, cada dia, cada possibilidade, cada oportunidade é uma vitória para a glória do Senhor. Não nos deixe, Pai, em nome de Jesus, sermos enganados e jogarmos fora as oportunidades de um novo dia, porque alguém disse que já não podemos mais, porque alguém disse que não temos o que fazer. Nós confiamos em Ti, ó Pai, e queremos viver de acordo com a Tua vontade, o Teu propósito. Que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas. E que, se for da Sua vontade, renove as nossas forças, para continuarmos voando alto, indo além, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.